A chave dos grandes mistérios. Parte 2. Esboço da teologia profética dos números. 1. A unidade. A unidade é o princípio e a síntese dos números, é a ideia de Deus e do homem, é a aliança da razão e da fé. A fé não pode ser oposta à razão, é exigida pelo amor, é idêntica à esperança. Amar é acreditar e esperar, e esse triplo ímpeto da alma é chamado virtude, porque é preciso coragem para realizá-lo. Mas haveria coragem nisso se a dúvida não fosse possível. Ora, poder duvidar é duvidar. A dúvida é a força equilibrante da fé e tem todo o seu mérito. A própria natureza nos induz a crer, mas as fórmulas de fé são constatações sociais das tendências da fé numa época dada. É o que dá infalibilidade à Igreja, infalibilidade de evidência e de fato. Deus é necessariamente o mais desconhecido de todos os seres, uma vez que só é definido em sentido inverso de nossas experiências, é tudo que não somos. É o infinito oposto ao finito por hipótese contraditória. A fé e, por conseguinte, a esperança e o amor são tão livres que o homem, longe de impô-los aos outros, não os impõe a si mesmo. São graças, diz a religião. Ora, será concebível que se exija a graça, isto é, que se queira forçar os homens ao que vem livre e gratuitamente do céu? É preciso desejar-lhes isso. Raciocinar sobre a fé é disparatar, uma vez que o objeto da fé é externo à razão. Se me perguntam, existe um Deus? Eu respondo, acredito que sim. Mas o Senhor tem certeza disso? Se tivesse certeza, não acreditaria nele, eu saberia. Formular a fé é admitir termos da hipótese comum. A fé começa onde a ciência acaba. Ampliar a ciência é aparentemente suprimir a fé, e, na realidade, é ampliar igualmente seu domínio, pois é ampliar sua base. Só se pode adivinhar o desconhecido por suas proporções supostas ou passíveis de serem supostas do conhecido. A analogia era o dogma único dos antigos magos. Dogma verdadeiramente mediador, pois é metade científico, metade hipotético, metade razão e metade poesia. Esse dogma foi e será sempre o gerador de todos os outros. O que é o homem-deus? É o que realiza na vida mais humana o ideal mais divino. A fé é uma adivinhação da inteligência e do amor dirigidos pelos índices da natureza e da razão. Faz parte, portanto, da essência das coisas de fé serem inacessíveis à ciência, duvidosas para a filosofia e indefinidas para a certeza. A fé é uma realização hipotética dos fins últimos da esperança. É a adesão ao signo visível das coisas que não se vê. Sperandarum substantiarum, argumentum non apparentium. Para afirmar sem disparate que Deus existe ou não, é preciso partir de uma definição sensata ou insensata de Deus. Ora, essa definição para ser sensata deve ser hipotética, analógica e negativa do finito conhecido. Pode-se negar um Deus qualquer, mas o Deus absoluto não se nega tanto quanto não se prova. É sensatamente suposto e nele se acredita. Bem-aventurados os que têm o coração puro, pois verão a Deus, disse o mestre. Ver com o coração é acreditar, e se essa fé se relaciona ao verdadeiro bem, não pode ser enganada contanto que não procure definir muito seguindo as induções arriscadas da ignorância pessoal. Nossos julgamentos, em matéria de fé, aplicam-se a nós mesmos. Será para nós como tivermos acreditado. Isto é, nós próprios fazemos-nos à semelhança de nosso ideal. Quem faz os deuses torna-se semelhante a eles, assim como todos aqueles que lhes dão sua confiança. O ideal divino do velho mundo fez a civilização que acabou, e não se deve desesperar ao ver o Deus de nossos bárbaros pais tornar-se o diabo de nossos filhos mais esclarecidos. Fazem-se diabos com deuses de refúgio, e Satã só é assim tão incoerente e tão disforme porque é feito com todos os retalhos das antigas teogonias. É a esfinge sem palavra, é o enigma sem solução, é o mistério sem verdade, é o absoluto sem realidade e sem luz. O homem é o filho de Deus, porque Deus, manifestado, é chamado filho do homem. Foi depois de ter feito Deus em sua inteligência e seu amor que a humanidade compreendeu o verbo sublime que disse: faça-se a luz. O homem é a forma do pensamento divino, e Deus é a síntese idealizada do pensamento humano. Assim, o verbo de Deus é o que revela o homem, e o verbo do homem é o que revela a Deus. O homem é o Deus do mundo, e Deus é o homem do céu. Antes de dizer, Deus quer, o homem quis. Para compreender e honrar Deus Todo-Poderoso, é preciso que o homem seja livre, obedecendo e abstendo-se por temor ao fruto da ciência,
tendo sido inocente e estúpido como o cordeiro, curioso e rebelde como o anjo de luz, o homem cortou o cordão de sua ingenuidade, e caindo livre sobre a terra, arrastou Deus em sua queda. E é por isso que, do fundo dessa queda sublime, revela-se glorioso com o grande condenado do Calvário e entra com ele no reino do céu. Pois o reino do céu pertence à inteligência e ao amor, ambos filhos da liberdade. Deus mostrou ao homem a liberdade como uma amante, e, para pôr seu coração à prova, fez passar, entre ela e ele, o fantasma da morte. O homem amou e sentiu-se Deus, deu por ela isto que Deus acabava de nos dar, a esperança eterna. Lançou-se em direção de sua noiva através da sombra da morte e o espectro desapareceu. O homem possuía a liberdade, tinha abraçado a vida. Espia agora a tua glória, ó Prometeu. Teu coração devorado sem cessar não pode morrer. É o teu abutre e Júpiter que morrerão. Um dia despertaremos enfim dos sonhos penosos de uma vida atormentada. A obra de nossa provação terá acabado. Seremos fortes o bastante contra a dor para sermos imortais. Então viveremos em Deus, numa vida mais abundante, e desceremos as suas obras com a luz de seu pensamento. Seremos levados ao infinito pelo sopro de seu amor. Seremos, sem dúvida, os primogênitos de uma nova raça, anjos do porvir, mensageiros celestes. Vogaremos na imensidão e as estrelas serão nossas brancas naus. Transformar-nos-emos em doces visões para acalmar os olhos dos que choram. Colheremos lírios resplandecentes em prados desconhecidos e espargiremos seu orvalho sobre a terra. Tocaremos a pálpebra da criança que dorme e alegraremos docemente o coração de sua mãe com o espetáculo da beleza de seu filho bem-amado. 2. O binário. O binário é o mais particularmente o número da mulher, esposa do homem e mãe da sociedade. O homem é o amor na inteligência, a mulher é a inteligência no amor. A mulher é o sorriso do Criador contente de si próprio, e foi depois de tê-la feito que ele descansou, diz a parábola celeste. A mulher está antes do homem, porque é mãe e tudo lhe é perdoado de antemão porque dá luz com dor. A mulher foi quem primeiro se iniciou na imortalidade pela morte. O homem, então, a viu tão bela e a compreendeu tão generosa, que não quis sobreviver a ela, e amou-a mais do que sua vida, mais do que sua felicidade eterna. Feliz proscrito, já que lhe foi dada como companheira de seu exílio. Mas os filhos de Caim revoltaram-se contra a mãe de Abel e escravizaram sua mãe. A beleza da mulher tornou-se uma presa para a brutalidade dos homens sem amor. Então, a mulher fechou seu coração como um santuário desconhecido e disse aos homens indignos dela: sou virgem, mas quero ser mãe, e meu filho ensinar-vos a me amar. Ó Eva, sê saudada e adorada em tua queda. Ó Maria, sê abençoada e adorada em tuas dores e em tua glória. Santa crucificada que sobrevivi a teu Deus para enterrar teu filho, sê para nós a última palavra da revelação divina. Moisés chamava Deus de Senhor, Jesus chamava-o de meu Pai, e nós, pensando em ti, diremos a providência: sois nossa mãe. Filhos da mulher, perdoemos a mulher decaída. Filhos da mulher, adoremos a mulher regenerada. Filhos da mulher, que dormimos em seu seio, que fomos embalados em seus braços e consolados por seus carinhos, amemo-lo e amemo-nos entre nós. 3. O ternário. O ternário é o número da criação. Deus criou a si próprio eternamente e o infinito que ele preenche com suas obras é uma criação incessante e infinita. O amor supremo contempla-se na beleza como em um espelho, e experimenta todas as formas como enfeites, pois é o noivo da vida. O homem também afirma e cria a si próprio, enfeita-se com suas conquistas, ilumina-se com suas concepções, reveste-se com suas obras como que com vestes nupciais. A grande semana da criação foi imitada pelo gênio humano divinizando as formas da natureza. Cada dia forneceu uma revelação nova, cada rei progressivo do mundo foi por um dia a imagem e encarnação de Deus. Sonho sublime que explica os mistérios da Índia e justifica todos os simbolismos. A elevada concepção do homem-Deus corresponde à criação de Adão, e o cristianismo, a semelhança dos primeiros dias do homem típico no paraíso terrestre, foi apenas uma aspiração e uma viuvez. Esperamos o culto da esposa e da mãe, aspiramos as núpcias da nova aliança. Então os pobres, os cegos, todos os proscritos do velho mundo serão convidados para o festim e receberão um traje nupcial, e olhar-se-ão uns aos outros com uma grande doçura e um inefável sorriso, porque terão chorado muito tempo. 4. O quaternário. O quaternário é o número da força. É o ternário completado por seu produto,
É a unidade rebelada reconciliada à Trindade soberana. No ardor primeiro da vida, o homem, tendo esquecido sua mãe, compreendeu Deus apenas como um pai flexível e cioso. O sombrio Saturno, armado com sua foice parricida, põe-se a devorar seus filhos. Júpiter teve senhos que abalaram o Olimpo, e Jeová, trovões que ensurdeceram as solidões do Sinai. E, no entanto, o pai dos homens, embriagado às vezes como Noé, deixava o mundo perceber os mistérios da vida. Psique, divinizada por suas aflições, tornava-se esposa do amor. Adonis ressuscitado reencontrava Vênus no Olimpo. Jó, vitorioso ao mal, recuperava mais do que tinha perdido. A lei é uma prova de coragem. Amar a vida mais do que se teme as ameaças da morte é merecer a vida. Os eleitos são os que ousam, ai dos tímidos. Assim, os escravos da lei que se fazem os tiranos das consciências, e os servidores do temor, e os avaros de esperança, e os fariseus de todas as sinagogas e de todas as igrejas, estes são os réprobos e os malditos do Pai. Cristo não foi excomungado e crucificado pela sinagoga. Savonarola não foi queimado por ordem de um pontífice da religião cristã. Os fariseus não são hoje o que eram no tempo de Caifás. Se alguém lhes fala em nome da inteligência e do amor, escutá-lo-ão. Foi arrancando os filhos da liberdade à tirania dos faraós que Moisés inaugurou o reino do Pai. Foi quebrando o jugo insuportável do farisaísmo mosaico que Jesus convidou todos os homens à fraternidade do Filho único de Deus. Quando caírem os últimos ídolos, quando se quebrarem as últimas correntes materiais das consciências, quando os últimos matadores de profetas, quando os últimos sufocadores do verbo forem confundidos, será então o reino do Espírito Santo. Glória, pois, ao Pai, que enterrou o exército do faraó no Mar Vermelho. Glória ao Filho que rasgou o véu do templo e cuja cruz extremamente pesada posta sobre a coroa dos Césares quebrou contra a terra a fronte dos Césares. Glória ao Espírito Santo que deve varrer da terra com seu sopro terrível todos os ladrões e todos os carrascos para dar lugar ao banquete dos filhos de Deus. Glória ao Espírito Santo que prometeu ao anjo da liberdade a conquista da terra e do céu. O anjo da liberdade nasceu antes da aurora do primeiro dia, antes mesmo do despertar da inteligência, e Deus o denominou estrela da manhã. Ó Lúcifer, tu te desligaste voluntária e desdenhosamente do céu onde o sol te inundava com sua claridade, para sulcar com teus próprios raios os campos agrestes da noite. Brilhas quando o sol se põe e teu olhar resplandecente precede o nascer do dia. Cais para de novo levantar, experimentas a morte para melhor conhecer a vida. És para as glórias antigas do mundo, a estrela da noite. Para a verdade renascente, a bela estrela da manhã. A liberdade não é a licença é a tirania. A liberdade é a guardiã do dever, porque ela reivindica o direito. Lúcifer, cujas idades das trevas fizeram o gênio do mal, será verdadeiramente o anjo da luz quando, tendo conquistado a liberdade ao preço da reprovação, fizer uso dela para se submeter à ordem eterna, inaugurando assim as glórias da obediência voluntária. O direito é apenas a raiz do dever. É preciso possuir para dar. Ora, eis como uma elevada poesia explica a queda dos anjos. Deus tinha dado aos espíritos a luz e a vida. Depois lhes disse: amai. O que é amar? Responderam os espíritos: amar é dar-se aos outros. Respondeu Deus: os que amarem sofrerão, mas serão amados. Temos o direito de não dar nada, e nada queremos sofrer, disseram os espíritos inimigos do amor. Estais em vosso direito, respondeu Deus, e separemo-nos. Eu e os meus queremos sofrer e morrer, mesmo para amar. É nosso dever. O anjo caído é, pois, aquele que desde o princípio recusou amar, não ama, e é todo o seu suplício, não dá, e é toda a sua miséria, não sofre, e é seu nada, não morre, e é seu exílio. O anjo caído não é Lúcifer, o porta-luz, é Satã, o caluniador do amor. Ser rico é dar, não dar nada e ser pobre, viver é amar. Não amar nada é estar morto, ser feliz é devotar-se, existir somente para se reprovar a si próprio, é sequestrar-se no inferno. O céu é a harmonia dos sentimentos gerais, o inferno é o conflito dos instintos laços. O homem do direito é Caim, que matou Abel por inveja, o homem do dever é Abel, que morre para Caim por amor. E tal foi a missão do Cristo, o grande Abel da humanidade. Não é pelo direito que devemos ousar em tudo. É pelo dever. O dever é a expansão e a fruição da liberdade. O direito isolado é o pai da servidão. O dever é a obrigação. O direito é o egoísmo. O dever é o sacrifício. O direito é a rapina e o roubo. O dever é o amor.
O direito é o ódio. O dever é a vida infinita. O direito é a morte eterna. Se é preciso combater pela conquista do direito, é somente para adquirir a potência do dever. E por que seríamos livres se não fosse para amar, devotarmos-nos e, assim, assemelharmos-nos a Deus? Se é preciso infringir a lei, é quando ela submete o amor ao medo. Aquele que quiser salvar sua alma perdê-la, diz o livro santo, e aquele que consentir em perdê-la salvá-la. O dever é amar, pereça todo aquele que cria obstáculos ao amor. Silêncio aos oráculos do ódio. Aniquilamento aos falsos deuses do egoísmo e do medo. Vergonha aos escravos avaros de amor. Deus ama os filhos pródigos. 5. O quinário. O quinário é o número religioso, pois é o número de Deus reunido ao da mulher. A fé não é a credulidade estúpida da ignorância maravilhada. A fé é a consciência e a confiança do amor. A fé é o grito da razão que persiste em negar o absurdo, mesmo diante do desconhecido. A fé é um sentimento necessário à alma como a respiração à vida, e a dignidade do coração é a realidade do entusiasmo. A fé não consiste na afirmação deste ou daquele símbolo, mas na aspiração verdadeira e constante às verdades veladas por todos os simbolismos. Um homem rejeita uma ideia indigna da divindade, quebra suas falsas imagens, revolta-se contra odiosas idolatrias, e dizeis que é um ateu. Os perseguidores da Roma decaída também chamavam os primeiros cristãos de ateus, porque não adoravam os ídolos de Calígula ou de Nero. Negar toda uma religião e mesmo todas as religiões, de preferência aderir a fórmulas que a consciência reprova, é um corajoso e sublime ato de fé. Todo homem que sofre por suas convicções é um mártir da fé. Talvez se explique mal, mas prefere a justiça e a verdade a qualquer coisa. Não o condeneis sem entendê-lo. Acreditar na verdade suprema não é defini-la, e declarar que nela se crê é reconhecer e ignorá-la. O apóstolo São Paulo limita toda a fé a estas duas coisas: acreditar que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o procuram. A fé é maior que as religiões, porque precisa menos dos artigos da crença. Um dogma qualquer constitui apenas uma crença e pertence a uma comunhão especial. A fé é um sentimento comum a toda a humanidade. Quanto mais se discute para precisar, menos se acredita. Um dogma mais é uma crença de que uma seita se apropria e eleva assim, de alguma maneira, a fé universal. Deixemos os sectários fazerem e refazerem seus dogmas. Deixemos os supersticiosos detalharem e formularem suas superstições. Deixemos os mortos enterrarem seus mortos, como dizia o mestre, e acreditemos na verdade indizível, no absoluto que a razão admite sem compreender, no que pressentimos sem saber. Acreditemos na razão suprema. Acreditemos no amor infinito e tenhamos piedade das estupidezes da escola e das barbáries da falsa religião. Ó homem, dize-me o que esperas, e eu dir-te-ei o que vales. Rezas, jejuas, vê-las e crês que escaparás assim sozinho, ou quase sozinho, à perda imensa dos homens devorados por um Deus cioso. És um hipócrita e um ímpio. Fazes da vida uma orgia e esperas o nada como sono. És um doente ou um insano. Estás pronto a sofrer como os outros e pelos outros e esperas a salvação de todos. És um sábio e um justo. Esperar não é ter medo. Ter medo de Deus. Que blasfêmia! O ato de esperança é a oração. A oração é o derramar-se da alma na sabedoria e no amor eternos. É o olhar do espírito para a verdade e o suspiro do coração para a beleza suprema. É o sorriso da criança para a mãe. É o murmúrio do bem-amado que se debruça para os beijos de sua bem-amada. É a doce felicidade da alma amante que se dilata no oceano de amor. E a tristeza da esposa na ausência do novel esposo. É o suspiro do viajante que pensa em sua pátria. É o pensamento do pobre que trabalha para alimentar a mulher e os filhos. Oremos em silêncio e ergamos em direção de nosso Pai desconhecido um olhar de confiança e de amor. Aceitemos com fé e resignação a parte que nos cabe nas penas da vida, e todas as batidas de nossos corações serão palavras de oração. Necessitamos acaso informar a Deus que coisas lhe pedimos? Já não sabe Ele o que nos é necessário? Se choramos, apresentemos-lhe as nossas lágrimas. Se nos regozijamos, dirijamos-lhe o nosso sorriso. Se Ele nos atinge, baixemos a cabeça. Se nos acaricia, adormeçamos em seus braços. Nossa oração será perfeita quando orarmos sem sequer saber que oramos. A oração não é ruído que fere os ouvidos, é um silêncio que penetra no coração. E doces lágrimas vêm umedecer os olhos, e suspiros escapam como a fumaça dos incensos. Fica-se tomado por um inefável amor a tudo o que é beleza, verdade, justiça,
palpita-se de uma nova vida e não se teme mais morrer. Pois a oração é a vida eterna da inteligência e do amor, e a vida de Deus na terra. Amai-vos uns aos outros, eis a lei e os profetas. Meditai e compreendei essa palavra. E, quando tiverdes compreendido, não leiais mais, não procures mais, não duvideis mais, amai. Não mais sejais sábios, não mais sejais eruditos, amai. Essa é a doutrina da verdadeira religião. Religião quer dizer caridade, e o próprio Deus não é senão amor. Eu já vos disse, amar é dar. O ímpio é aquele que absorve os outros. O homem pio é aquele que se expande na humanidade. Se o coração do homem concentra em si próprio o fogo com o qual Deus o anima, é um inferno que devora tudo e que só se preenche de cinzas. Se ele o faz resplandecer fora, torna-se um doce sol de amor. O homem doce a família doce a pátria, a humanidade. O egoísmo do homem merece o isolamento e o desespero. O egoísmo da família merece a ruína e o exílio. O egoísmo da pátria merece a guerra e a invasão. O homem que se isola de todo amor humano ao dizer, eu servirei a Deus, este se engana. Pois, diz o apóstolo São João, se ele não ama o próximo que vê, como amará a Deus que não vê? É preciso dar a Deus o que é de Deus, mas não se deve recusar mesmo a César o que é de César. Deus é quem dá a vida, César é quem pode dar a morte. É preciso amar a Deus e não temer a César, pois está dito no livro sagrado, quem com ferro fere com ferro perecerá. Quereis ser bons, sede justos. Quereis ser justos, sede livres. Os vícios que deixam o homem semelhante à besta são os primeiros inimigos da sua liberdade. Olhai o bêbado e dizei-me se essa besta imunda pode ser livre. O avaro maldiz a vida de seu pai, como o corvo, tem fome de cadáveres. O ambicioso quer ruínas, é um invejoso em delírio. O devasso escarrou no seio da mãe e encheu de abortos as entranhas da morte. Todos esses corações sem amor são punidos pelo mais cruel dos suplícios, o ódio. Pois, saibamo-lo bem, a expiação está contida no pecado. O homem que faz o mal é como um vaso de barro defeituoso, quebrar-se-á, a fatalidade o quer. Com os escombros do mundo, Deus refaz estrelas, com os escombros da alma, refaz anjos. Continua,